Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Amém. Bem, povo abençoado, eu queria apenas contribuir com o seu programa um pouco, Kennedy. Nós vimos ontem, naquele tremendo culto do Senhor, onde nós vimos esta tremenda advertência, essa séria advertência que o Senhor colocou ontem para a igreja. E nós estamos lidando com este assunto muito importante com a igreja do inferno. Quem são as pessoas que vão entrar no inferno? Foi um tempo de muita qualidade. Ele levantou algumas advertências muito sérias e nós lemos o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, do versículo 6 ao 8. E nós lemos naquela escritura, nós vimos muito claramente, povo abençoado, que o Senhor está falando com esta geração da igreja, de cristãos, neste tempo. O Senhor está perguntando, está pedindo para os cristãos deste dia presente para serem mais cuidadosos. Eu disse ontem que hoje é muito fácil quando você vai diante da igreja e você pergunta para eles, quem vocês acham que talvez vão acabar no inferno? Você fica lá no meio da igreja, no púlpito, e você está perguntando para eles, quem deles na igreja vão acabar no inferno? E nós vimos muito claramente que ninguém deles acham que estão indo para o inferno, estão indo em direção ao inferno, aquele lugar. Então, nós lemos no livro do Apocalipse 21, do 6 a 8, versículo 8 agora define aqueles que estão indo para o inferno. Então, você vê os atributos e o comportamento daqueles que irão para o inferno. Você vê que há algumas das ações e condutas aqui descritas nas quais a igreja está envolvida, não permanecendo firmes pelo Evangelho, por Cristo, como imoralidade sexual e mentiras. Então, tornou-se uma advertência muito séria ontem, um momento de despertar. Então, eles são muito rápidos em dizer que aqueles que estão lá fora que irão para o inferno, mas nós aqui não. Então, foi uma mensagem muito poderosa ontem. Eu sei que é um tempo muito alto para o avivamento. O Senhor está anunciando a vinda do Messias. E há um avivamento muito grande. Os aleijados estão andando. Nós estamos trending globalmente. O mundo inteiro está sintonizado, ouvindo isso. Então, agora, a mensagem que está implícita aqui, esta unção poderosa de cura que está levantando os aleijados, a mensagem que está sendo transmitida pelo Senhor, curando aleijados, preparando o caminho para a vinda do Messias. E ontem o Senhor levantou uma advertência muito poderosa, ele levantou uma advertência muito séria para alertar a igreja, porque eles acham que são somente os terroristas, os tipo Bin Laden, Boko Haram, ISIS, os Al-Shabaab, os terroristas que matam as pessoas, que são eles que estão indo para o inferno. Mas então o Senhor mostrou muito claramente que há uma advertência e a igreja tem que ser muito cuidadosa. Nós vimos no livro de Mateus, capítulo 7, que o caminho que conduz para o reino de Deus é muito estreito, e o Senhor lá está falando a respeito da igreja, que está andando naquele caminho muito largo, e que muitos estão sendo achados lá. Então, aquela foi uma advertência muito grande. E a igreja, eles não acham que estão indo para o inferno, e entretanto eles ainda estão em pecado, eles estão sendo pegos em pecado. E a Bíblia disse muito claramente que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, há uma grande necessidade para a igreja ser muito cuidadosa. Todo este conceito, é com isso que eu quero contribuir hoje. O conceito da igreja que está apontando
para o fato de que se você não se preparar muito bem para a eternidade, você pode acabar no inferno. E eles dizem, não, nós não, são aqueles lá fora. Então nós vimos no livro de João 3, capítulo 3, começando aqui no versículo 18, onde no capítulo 13 ele diz que se o homem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. João 3:3. Então, esta noção da igreja que está assumindo uma conduta complacente, uma posição complacente, sendo complacente com a situação dela, nós vimos ontem que isso é muito mortal. E nesta nota, eu quero continuar esta conversa, onde a igreja acha que ela não está indo para o inferno, mas são as pessoas lá fora que estão indo para o inferno. Entretanto, nós lemos em Apocalipse 21:8, nós vimos que a conduta daqueles que se dizem de Cristo nos Estados Unidos, por exemplo, eles dizem, já estão dizendo, não mencionem Jesus aqui, não mencionem Jesus nesse local de trabalho, então eles ficam com medo. Então, imoralidade sexual está na igreja, as mentiras estão na igreja. Então nós vimos tudo isso no caráter daquelas pessoas que o Senhor disse que entrarão no fogo do inferno e não entrarão no reino de Deus. Então todo esse pensamento deles de que são as outras pessoas que vão para o inferno e os cristãos não irão para o inferno, embora estejam em pecado. Abram comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, eu quero explorar um pouco mais esta complacência dos cristãos achando que eles estão bem, mesmo estando em pecado, e aqueles que estão indo para o inferno são apenas aqueles que estão lá fora. E o Senhor está descartando esta noção, porque ele está dizendo que largo é o caminho que conduz à destruição para o inferno, e estreito é o caminho que conduz para a vida, para o céu. Então ele diz, apenas alguns poucos estão andando aqui. Entretanto, você pergunta para a igreja deste dia presente, eles te respondem que todos estão indo para o céu. E o Senhor diz muito claramente que a maioria está no caminho largo que conduz para a destruição. Então, este conceito, esta noção de que aqueles que estão indo para o inferno são aqueles assassinos, Hitler, Al-Qaeda, Bin Laden, Al-Shabaab. Estes são os assassinos. Então, eles estão lá dentro da igreja complacente com o pecado e dizem que não estão indo para o inferno. Então, abram comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 3 ao 5. Ele diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco, o pozinho que está no olho do seu irmão, quando há uma enorme viga de madeira no seu próprio olho? Então ele diz no versículo 5, hipócrita, tira primeiro a viga de madeira do seu olho, e então você verá mais claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Então vocês entendem a conversa que o Senhor está tendo, que o Senhor estava tendo ontem, para trazer a igreja deste dia presente a um despertamento da realidade. Ele está dizendo que o cristão deste dia presente, ele é muito rápido para apontar que aqueles que estão indo para o inferno são os incrédulos lá fora, os assassinos, e eles não podem ver que o pecado é pecado, e Deus julgará o pecado, e Deus é absolutamente santo, e nenhum pecado entrará no reino de Deus. Eles não são capazes de ver os seus próprios pecados, eles são cegos para os seus próprios pecados. Isso é impressionante, povo abençoado. Eles são cegos para o seu próprio pecado, mas eles são capazes de ver
ver o pecado daqueles que estão lá fora. É por isso que há tanto pecado na igreja hoje, e o Senhor está se importando com limpar o pecado na vida deles como cristãos. Entretanto, eles acham que estão indo para o céu com aquele pecado, e eles estão dizendo que são os pecados lá fora, os pecadores lá fora que estão indo para o inferno, quando eles estão lá dentro no evangelho da prosperidade. Esta é a tragédia que entrou na igreja cristã deste dia. É por isso que este evangelho da graça barata, da graça falsa, onde eles dizem que uma vez que você nasce de novo, você já entrou no reino de Deus. Este é um conceito totalmente errado na igreja e vai conduzir muitos cristãos para o inferno. Com cristãos bem intencionados, porque eles estão sendo mal instruídos, desviados, povo abençoado. E ele diz aqui que se você perguntar para a igreja, você sobe no púlpito e pergunta por uma igreja cheia com os pastores lá e pergunta: quem de vocês daqui nesta igreja sente que no final da sua vida você vai acabar no inferno? Ninguém vai dizer. Eles dizem: não, todos nós estamos indo para o céu. Entretanto, você pergunta: quem está indo para o inferno? E eles dizem: são aqueles lá fora, os incrédulos lá fora, os hindus lá fora, os muçulmanos, os budistas lá fora. Eles apontam e dizem, os homossexuais lá fora, os fornicadores, os assassinos lá fora. Entretanto, a própria igreja está rolando na lama do pecado. Vocês entendem agora com o que o Senhor avançou para a igreja ontem? Então, nós vimos o livro de Hebreus 6, do 4 ao 6, ele diz que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, se eles decaírem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque para a sua própria perdição, eles crucificaram novamente o Filho de Deus e o sujeitaram à desonra pública. Então vocês entendem, povo abençoado, do que é que o Senhor estava falando ontem no culto principal? Ele está dizendo que há pecado na igreja e os cristãos não acreditam que com aquele pecado eles estão indo para o inferno. Os cristãos, a tipo da graça que eles receberam, faz com que eles sempre pensem e vivam de uma forma como se Deus fosse, entender? Como se é pela graça de Jesus, Deus não é mais santo agora. Então essa é a tragédia do pecado que você vê na igreja na América e no mundo. A palavra que está sendo pregada, onde eles não se importam com o pecado, eles entregaram as suas vidas aos perigos do pecado. Entretanto, quando você vê no livro de Mateus, e agora aqui nesta escritura, Mateus 7, do 3 a 5, e Hebreus 6, de 4 a 6, você vê o Senhor levantando uma grande advertência, uma desqualificação. Ele está advertindo que há desqualificação. E ele diz, é pior. Se você ler o livro de 2 Pedro 2, do 19 até o 22, ele diz que a última condição destas pessoas é pior do que a primeira. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 19 ao 22, ele diz o seguinte, ele diz: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente enredados nelas e por elas dominados, eles estão em pior estado agora do que no princípio. Ele diz, teria sido melhor para eles que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então a condição final deles é pior do que a primeira. Então para eles o provérbio é verdadeiro. O cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Esta é a condição da igreja com a qual o Senhor está falando.
Porque se você perguntar para os cristãos, você está na igreja, quais de vocês sentem que pela forma como as coisas estão acontecendo, você acabará no inferno? Ninguém deles levantará a mão. Todos eles sempre acreditam que estão indo para o céu. Mas como você pode ir para o céu quando o Deus Santo, o Deus justo, o Deus que já enviou Cristo Jesus, o Deus amoroso, que nos amou em Cristo Jesus, sabendo que Ele é tão santo e que não podemos alcançar o padrão da santidade dele, então Ele enviou Jesus para nos redimir? Como nós podemos rejeitar a graça de Jesus e voltar à lama e ainda esperar que vamos entrar no céu? Então, isso é algo que vai permanecer. Se tem algo que permanece de eternidade a eternidade, é a santidade de Deus que nunca muda. Nos olhos dele, nós vimos no livro do Abacuque 1:13, que os olhos dele são tão puros, não podem contemplar o mal. Então o Senhor essencialmente está ressaltando a hipocrisia na igreja, que há tanta hipocrisia na casa, são hipócritas, que os cristãos estão assumindo uma falsa aparência de virtude, de bondade, piedade nesta hora. Eles estão se qualificando a si mesmos e eles estão julgando os outros e eles mesmos pelos seus próprios padrões, não pelos padrões de Deus. Entretanto, nenhum dos cristãos são justos nem perfeitos. Entretanto, os cristãos hoje são cegos para os seus próprios pecados. Eles parecem ver os pecados dos incrédulos, eles podem ver os pecados dos assassinos lá fora, das pessoas dos bordéis, mas os cristãos estão cegos para os seus próprios pecados. Isso é uma tragédia, povo abençoado. Eles estão cegos para os seus próprios pecados. E, entretanto, o Senhor exige que nós nos aproximemos do pecado com muita humildade e graça e gratidão a Jesus, que Ele nos removeu deste mesmo pecado. Então, mesmo texto que nós lemos em Mateus 7, de 3 a 5, onde ele diz: remova a viga do seu olho primeiro para que você possa ver claramente, e então você vai tirar o pó, o cisco do olho do seu irmão. Ele diz que o pecado na igreja é tão enorme, porque os cristãos deveriam ser aqueles que deveriam dar a direção, mas há um pecado maior dentro da igreja hoje, e sem ficar corados. Que tragédia, sem se envergonhar. E é por isso que o Senhor agora está encorajando essa geração a buscar a justiça. E o Senhor, no mesmo contexto, novamente, advertindo a igreja que eles são muito rápidos para apontar as pessoas do mundo, dizendo: eles irão para o inferno, o povo do mundo irá para o inferno. Entretanto, há pecado dentro da igreja e nenhum pecado entrará no reino de Deus. O Senhor está levantando um chamado muito sério aqui, povo abençoado. Ele está dizendo: como é possível que os cristãos são tão rápidos para apontar o pecado do mundo, do povo do mundo, como se eles estivessem indo para o inferno? Entretanto, os cristãos são cegos ao pecado dentro da igreja. E há tanto pecado na igreja, as vestes das mulheres na igreja, os abortos na igreja, mulheres e homens vivendo juntos sem casar dentro da igreja, a nudez na igreja, a pornografia na igreja. O Senhor está dizendo que a igreja tem uma viga muito maior do que o olho, do que o cisco dos seus irmãos lá fora. Como que a igreja vai entrar no céu com aquela grande viga no seu olho? E o Senhor está dizendo: tira essa trave do seu olho, antes de tentar ajudar o seu irmão, para que você possa ver claramente antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. O Senhor está dizendo que Ele não está nos impedindo de ajudar os que não nasceram de novo, mas Ele está dizendo: seja justo, seja santo, para que quando você sair agora, tendo se arrependido dos seus pecados e buscando a santidade, então você pode ajudar os que não nasceram de novo a encontrar a luz. E dentro do mesmo contexto agora, o Senhor levanta essa questão de
capaz de distinguir o errado do certo. E ele está dizendo que a árvore é conhecida pelo seu fruto. A árvore é conhecida pelo seu fruto, no mesmo Mateus 7. Quais são os frutos da igreja hoje? Hoje você tem escândalos dos pastores que engravidaram uma mulher. Os grupos de adoração estão grávidas dos anciãos. Os jovens têm pecado sexual. Você encontra preservativos no estacionamento da igreja depois das vigílias. Você ouve escândalos de pastores que pegaram dinheiro. Você ouve o pastor dizendo que os membros pediu para os membros da igreja pegarem um empréstimo e ele fugiu com o empréstimo. Como então a igreja vai entrar no céu? É por isso que o Senhor está dizendo que eles serão conhecidos pelos seus frutos. O Senhor está se movendo na igreja, os aleijados estão andando na igreja, os cegos estão enxergando, a presença de Deus está na casa. Lembre-se que o Senhor é santo e a sua presença só pode estar na casa se houver santidade, porque Ele é santo. E ao terminar, o Senhor agora, Ele pega este conceito de complacência com o pecado e então tentar apontar o pecado do mundo quando há pecado aparente e óbvio dentro da igreja. No versículo 24, então agora ele diz, Mateus 7, 24, ele diz, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Entretanto, ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. O Senhor está dizendo que nós precisamos obedecer a sua palavra e praticá-las, pô-las em prática, para que então o fruto da igreja, versículo 19, ele diz, toda árvore que não produz bons frutos é cortada, é lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. A igreja está dando e produzindo frutos da justiça. A igreja deste dia presente está produzindo fruto de santidade. O que é que o Senhor está querendo dizer aqui? Quando eles podem apontar os pecados do mundo e você pergunta para eles, igreja de Cristo, você vai lá no púlpito e pergunta, igreja de Cristo, quem de vocês pensa que mesmo estando aqui dentro da igreja, você vai acabar no inferno? Ninguém levantará a mão, ninguém. Então você pergunta para eles, quem você acha que irá para o inferno? Então eles apontam lá fora, os hindus, budistas, os incrédulos, os assassinos lá fora, os terroristas. Eles são rápidos em ver os pecados do mundo. Entretanto, eles não são rápidos de ver a grande viga, a trave que está no seu próprio olho. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Ele está chamando-os de hipócritas, porque isso é hipocrisia. Então, o que é que o Senhor está dizendo para a igreja, então? Está ele dizendo que eles não são capazes de reconhecer o pecado com seus olhos por causa da trave de madeira? Não, absolutamente não. É por isso que ele os chama de hipócritas. A igreja sabe o que é pecado. Eles sabem no que se constitui pecado, mas eles continuam. Entretanto, eles são cristãos, estão dentro da casa do Senhor e continuam no pecado. Então, o Senhor está dizendo que a consciência deles está limpa. Está muito clara, eles sabem muito bem o que é o pecado, mas eles continuam no pecado sem se importar. Até mesmo seus pastores continuam pregando a graça que falta santidade abertamente, quando eles sabem que Deus é santo. A mesma Bíblia que eles leem diz que Deus é santo. E é por isso, povo abençoado, na minha contribuição desta noite, eu queria levantar uma advertência aqui. Vamos tomar cuidado. O Senhor advertiu a igreja ontem. E o Senhor disse que se você olhar a lista, que ele se referiu às pessoas no livro de Apocalipse, Apocalipse 21, versículo de 6 a 8, ele está identificando lá no versículo 8 as pessoas que estão indo para o inferno. Ele está dizendo os covardes, aqueles que não podem permanecer por Jesus, as pessoas que não suportam perseguição, tribulação. Eles temem estas coisas e não podem permanecer por Jesus. Este é o caráter da igreja deste dia presente. E nesta lista você encontra imoralidade sexual. Há muita imoralidade sexual na igreja hoje.
Então, isto está todo aqui, o comportamento e a conduta da igreja hoje. Na igreja hoje, eles mentem no púlpito, eles pregam mentiras, eles dizem, Deus me disse que você tem que fazer isso, trazer esse tanto de dinheiro aqui, e eles mentem dando falsas profecias. Então, quando você põe tudo isto junto, você vê que a lista da identidade das pessoas que Jesus disse, mostrou das pessoas que estão indo para o inferno, você vê que essa lista se encaixa na igreja. Então, o Senhor está pedindo para que todos se arrependam e se apartem do pecado, porque o reino de Deus está vindo. Muito obrigado, pastor Kennedy, por me permitir contribuir no seu programa. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.